Temos o nosso entrevistado já? Temos na ponta da linha o nosso entrevistado que vem lá da Itália. Andersinho Marques, jornalista, mora na Itália, mas trabalha para Sport TV de Portugal. Está conosco aqui para bater um papo, falar sobre o interesse dos europeus no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tudo bem, Andersinho? Bom dia para você, boa tarde. Na Itália, como é que fala? É buonasera? Buon pomeriggio. Bom pomeriggio. Boa tarde, é bom pomeriggio. Tudo bem? Você tá falando da onde agora? Tudo bem. Estamos na famosa autoestrada italiana, voltando de viagem, depois de uma semana de férias. Ah, tava de Tá férias. tudo agarrado. Como bom mineiro, tá tudo agarrado. O trânsito tá agarrado. Uma vez eu fui pra Belo Horizonte e aí eu entrei num táxi. E aí o taxista falando assim, nossa, mas hoje tá agarrado, tá agarrado, tá agarrado. Eu, caramba, o que ele tá falando? Eu não tava entendendo nada. Trânsito agarrado é trânsito congestionado, né? E aí depois que eu fui entender, pô, tá agarrado. E é bem típico lá em Minas Gerais, todo mundo fala isso. Aí nas autoestradas da Itália são maravilhosas, né? Tem o tal do autogrill aí, que é o graal dos italianos. Tá cheio hoje. Tá cheio. Pleno verão europeu, muita gente de férias, então tá tendo bastante movimento. Ô, Andressinho, eu queria que você falasse do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes. Times italianos participam, a Juventus e a Internazionale de Milão. Como é que tá ali a questão da cobertura? Os italianos estão acompanhando? Como que é o interesse dos italianos para este Mundial? Olha, o fuso horário, eu colaboro também com a média 7 italiana, né? TV aberta que transmite os melhores jogos do dia. Mas para ser bem sincero para você, o fuso horário aqui é complicado, porque tem jogos que é 1 hora da manhã, 3 horas da manhã. Aqueles jogos assim das 18 aqui às 20, 21 horas, até dá alguma coisa, mas fora disso não dá nada. Que o europeu, vamos falar bem claro, não vale nada para eles, eles não estão nem aí. Dificilmente você vai achar um europeu que pegou um voo para ir para os Estados Unidos neste exato momento. Verão europeu bombando aqui, as praias maravilhosas, para ir atrás do time que para eles é considerado, digamos assim, é um torneio importante, mas não é igual no Brasil, aquela fome pelo Mundial de Clubes. Se ganhar, tá bom. Lá também, tá bom também. O importante é, vai lá, pega o dinheiro da FIFA e tá tudo certo. Bom, então o interesse é bem menor do que o que a gente vê aqui no futebol brasileiro. Mas em relação ao futebol jogado mesmo, eles estão impressionados com o que os times sul-americanos estão fazendo até o momento ou não? Mas eu, assim, claro, se você pega o microfone e coloca na boca do Luiz Henrique, ele vai falar que está impressionado, de praxe, né? Aquela resposta de praxe. Mas vamos falar sinceramente, gente, os clubes europeus estão em fim de temporada, super cansados, aqueles que chegaram até na reta final digamos, da Copa Itália, Copa da Alemanha, Copa da Inglaterra, da Champions. Para eles, digamos que estão com as pernas pesadas. Depois disso que acabou o campeonato, os melhores jogadores fizeram mais 10 dias com as seleções, então não tiveram 10 dias de folgas, mas teve a seleção também, né? E muitos jogadores fizeram o giro do mundo, né? Por exemplo, o Carlos Augusto, tal da Inter, foi ali para o Brasil, foi lá fez 2 jogos com o Brasil, depois voltou para os Estados Unidos para seguir a Inter de Milão. Então, se você colocar um exemplo do Carlos Augusto, lateral da Inter de Milão, ele não repousou nada nesse exato momento. Então, e eu coloco também um ponto preocupante para a próxima temporada, porque os jogadores que estão jogando esse torneio, que vão até o fim desse torneio, né, chegar na final, eu creio que no ano que vem, na próxima temporada europeia, vão ter grandes dificuldades física para voltar em forma, né? Porque, querendo ou não descansaram. O Andersinho, o ano da Internazionale foi assim, quase foi campeã italiana, quase foi campeã da Champions.
quase foi campeã da Copa Itália, ficou só no quase. Se ganhar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ameniza pro torcedor? O torcedor vai ficar contente? O ano não vai ser péssimo, como foi até agora pra Internazionale? É péssimo, de qualquer forma é péssimo, porque do jeito que eles entregaram todo o respeito ao PSG, que deitou e rolou naquele jogo lá, eu estava lá presente com a Sport TV de Portugal na beira do campo, durante o jogo, antes do jogo, depois do jogo, mas para o torcedor inteirista é uma temporada de falimento, que eles queriam ter a famosa tripleta, né? E sobretudo o jogo contra o PSG, que uma Inter que eu não conhecia até então. Eu cobri praticamente todos os jogos da Inter de Milão nessa temporada. Eu nunca vi a Inter de Milão que não entrou em campo naquele jogo em grandes dificuldades. O Inzaghi em grande dificuldade, mesmo trocando os jogadores, não reagiram. Mesmo se ganhar esse Mundial de Clubes, não salva a temporada. Bom, em relação aos times portugueses, você que trabalha para a Sport TV de Portugal, acompanha também os times portugueses. Existe ali a questão o futebol brasileiro é melhor do que o futebol português é melhor do que o futebol brasileiro, os grandes clubes eu estou falando e tal. E a gente teve o Palmeiras empatando com o Porto e o Benfica empatando com o Boca Juniors nesse começo de competição nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Bom, o que se fala em Portugal em relação a essa competição? Eles estão dando mais interesse do que os italianos ou não? Ó, para você ter ideia de quanto é importante esse campeonato, não tem ninguém da nossa TV cobrindo lá. Não tem ninguém lá cobrindo esse Mundial de Clubes para você entender que eles já sabem que é um torneio considerado amistoso. E a respeito da comparação com os brasileiros, eu acho que isso é coisa de brasileiro que fica comparando, assim, sabe? Os europeus, sinceramente, vão lá, jogam, se ganhar tá bom, se perdeu tá bom também. Eu acho que é mais o brasileiro tem uma fama mundial sobre essa questão do Mundial de Clubes, né? Porque é o jogo da vida para os brasileiros. Tem gente que vem de moto, vem de carro para ir ver esse tipo de jogo. O europeu em si, posso estar errado. Alguns possam até ter feito isso no passado, mas estou aqui há 25 anos. Eu nunca vi um italiano gastar rio de dinheiro para ir ver o Mundial de Clubes. Sim. A gente vê hoje na Copa do Mundo de Clubes a presença maciça de torcedores brasileiros e os argentinos estão fazendo uma grande festa, né? Torcedores do Boca Juniors, do River Plate, que estão envolvidos na competição, viajaram em peso. E se você olhar as arquibancadas de torcedores europeus, realmente a gente tem ali uma menor presença do que se esperava, com exceção ao Real Madrid, mas também não envolve só espanhóis, mas o Real Madrid, talvez o time que tem a maior torcida do mundo, espalhada com fãs pelo mundo todo, né? Então muita gente vai torcer pro Real Madrid. Agora, bom, Andressinho, então, assim, em relação ao interesse dos europeus pelo futebol disputado no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo, realmente algumas impressões da Inglaterra de que não ligaram muito pro Chelsea perder pro Flamengo, e aqui a gente deu, é claro, um grande destaque pro Flamengo, porque realmente foi uma grande partida do rubro-negro, mas também na Itália, pelo que você relatou, as pessoas não estão acompanhando muito esse Mundial de Clubes. Agora, e se um time brasileiro for campeão mundial? Ganhar de 32, 31 seleções no total, enfim, um clube sul-americano conquistar. Eles vão ficar com uma pulguinha atrás da orelha? De tipo, olha, o que está acontecendo? Isso pode ter, ô Andercinho? Não, em hipótese alguma. O europeu, como eu te disse, se um brasileiro ganhar, obviamente o Brasil, a torcida do Flamengo, em qualquer lugar no mundo tem algum flamenguista, né? Eu brinco aqui com os meus amigos flamenguistas que eles são igual formiga, né? Qualquer lugar que você vai tem um flamenguista perdido por aí. E o europeu em si, se ganhar um clube brasileiro, eu não creio que vai para lá ou vai. Eu já sei já a resposta. Se tiver uma final
entre um clube brasileiro e um clube europeu, o brasileiro ganhar, a desculpa vai ser: nós estamos com o time cansado, não paramos até agora, são mais de 70 jogos, blá blá blá, blá blá Mas isso blá. também, Se ganham. até então, Andressinho, o brasileiro chegava no final do ano para jogar o Mundial no final de temporada. E o europeu no meio da temporada, né? Teria essa vantagem para os europeus e muitos brasileiros foram e conquistaram o título. Tudo bem que faz tempo, né? O Corinthians foi o último, mas também não pode ter essa desculpa. Você acha que isso é. E outra, quantos jogos os brasileiros já não fizeram? O Palmeiras já fez 40 jogos na temporada, a gente tá na metade ainda. Vamos fazer uma comparação. O campeonato é tão importante que os jogadores reservas do Borussia foram ver o jogo dentro do vestiário que tinha o ar-condicionado. Só daí você Sim. vê qual a importância daquele jogo naquele exato momento. Em vez dos brasileiros estão ali, um calor danado, né? Esse período aqui, ó, por exemplo, agora no carro estou viajando, 35 graus, e lá vai estar mais ou menos isso, 35, 40 graus. O calor também é bem complicado. Eu creio que algum brasileiro tem alguma chance, e obviamente eu fico na torcida entre os times italianos e algum time brasileiro, né? Mas digamos que os europeus em si, é como eu te disse antes: se ganhar, ganhou; se não ganhou, pega os 50 milhões lá da FIFA lá e tá tudo certo. Muito bem. Bom, Andercinho, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. É muito legal, interessante também saber um lado de como os europeus estão tratando esse torneio, né? A gente vê com muita seriedade aqui o lado brasileiro, mas relatos na Inglaterra, relatos também aí com você da Itália e de Portugal, de que realmente o interesse não é o mesmo do que temos aqui no futebol Você pode ver o sul-americano. último jogo da. Eu esqueci de falar com você, o último jogo do Chelsea, não? Sim. Nos jogos do Chelsea, antes dos jogos, tem vários bares ali lotados, né? E o João Castelo Branco fez uma entrevista lá que os bares estavam praticamente sem ninguém. Então, quer dizer que nem na Inglaterra os caras não estão nem Aham. aí para esse tipo de torneio. Por enquanto, né? Não sei, pode ser que pegue esse torneio também, né? A FIFA consiga transformar esse torneio, que eu acho que o grande objetivo da FIFA é tornar esse torneio como uma competição para a própria UEFA, né? Que tem a Champions League como o principal torneio do mundo na Europa, e a FIFA talvez queira rivalizar com esse torneio. Eu acho que essa é a intenção da FIFA. Esse é o primeiro torneio, a primeira Copa do Mundo de clubes com 32 seleções, e aí existe a previsão para 2029 também a segunda edição. Mas acredito que esse é o objetivo, de quem sabe daqui a alguns anos os europeus não tenham ali mais vontade de disputar, de assistir, de acompanhar a Copa do Mundo de Clubes. Pra gente fechar, Andressinho, você tem um palpite aí? Quem pode ser o campeão dessa temporada na Copa do Mundo de Clubes? Ah, tá difícil ainda, hein? Tá muito aberto para todo mundo, várias surpresas, pode acontecer qualquer coisa, sobretudo com a questão do calor. Eu fico na torcida para algum time italiano ou algum time brasileiro, né? Para mim, como trabalho, seria importante um time italiano ganhar, mas como brasileiro, a gente também torce para algum time brasileiro ganhar, que assim fica alguma coisa a mais para o nosso Brasil, né? Sim. Muito bem. Andressinho, obrigado, viu, pela sua participação aí, te incomodando nas férias, mas vai voltar para a temporada acompanhando o futebol italiano e também acompanhando tudo que acontece na Europa, na Champions League, na Europa League e nas outras competições europeias. Obrigado, viu, Andressinho? Bom retorno aí para sua cidade e boas férias. Valeu, um abraço. Muito bem, então acompanhamos aqui a entrevista com o Andercinho Max, que é jornalista lá na Itália, trabalha na Sport TV de Portugal, correspondendo na Itália, e também para Sport Media 7 na Itália, um brasileiro que mora muitos anos no futebol, mora na Europa e acompanha o futebol europeu há muitos anos, trazendo um pouco do panorama que é lá na Europa em relação à Copa do Mundo de Clubes. E é meio que